Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Que bom estarmos aqui novamente. Esse sábado é um sábado especial para nós, porque eu quero convidar você para estar conosco na inauguração da nossa igreja em Campo Grande, na estrada do Cabuçu, 1147, bem ali no centro de Cabuçu. Sábado, às 18 horas, nós vamos inaugurar a nossa nova igreja depois de 3 anos de obras, não é? E de sonhos, e de realizações, e de obstáculos. Sábado, 7 de julho, às 18 horas, eu quero convidar você para estar conosco, família de Campo Grande e adjacências, que Deus o abençoe. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma entrevista boa e logo em seguida o pastor Patrick Wimmer vai trazer uma mensagem ao seu coração. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Aparecido Machado. Ele é analista judiciário aqui na comarca do Rio de Janeiro e também é pastor também. E ele foi uma das 50 pessoas que carregaram a tocha olímpica. Somente 50 no estado do Rio de Janeiro. Ele foi um dos escolhidos para carregar essa tocha olímpica, mas ele também tem uma atuação muito grande em cursos de casais, de reconciliação de casais, e nós vamos conversar sobre isso, a importância do Evangelho na reestruturação do casamento. Tudo bem, Aparecido Machado? Vou te chamar de Machado agora. Muito obrigado. Tudo bem, Seja bem-vindo já a segunda vez no nosso programa. Pois é. Porque tem tanto que dizer, né? Graças a Deus. Sobre né? Jesus. Graças a Deus. Me conta uma coisa, por que você foi um dos escolhidos, um dos 50 no Rio de Janeiro para carregar a tocha olímpica? O Estado do Rio de Janeiro, ele fez um concurso, eles chamaram, não deram o nome de concurso, eles fizeram uma campanha para que 50 servidores, 50 funcionários públicos do Estado fossem premiados com o poder de conduzir a tocha olímpica, mas teria que ter uma história, uma boa história, que justificasse essa honra, né? No exercício da função de servidor do Estado para justificar a honra. Então, 10 mil pessoas, segundo os relatos dos jornais, mandaram lá suas histórias, 850, 250 foram selecionados. E, graças a Deus, eu fui um dos selecionados. Está aqui a tocha. Por favor. Da outra vez não tivemos como mostrar. Olha aqui a tocha. Isso. Ainda está queimadinha aí, porque... Ela tem uma luzinha dentro, alguma coisa? Não, ela... Não, é acesa mesmo. Ela representa, cada parte dessa aqui representa os rios, as montanhas, aí vem as cores, né? O mar e tal. Esse queimadinha porque havia fogo aí mesmo. Porque eles acendem a tocha, você conduz ela por um tempinho e ela fica queimadinha. E aí você vai contar para a gente o que motivou você ao júri, né? O que motivou o júri a escolher o Machado, né? Eu esqueci de falar aqui que você também, quando eu dei aqui um pequeno currículo teu, que eu sei que é muito maior do que isso, que você também é um pacificador na vara de família. Olha que legal. Deixa eu pegar outro documento aqui que... Coisa bonita. Eu não sabia nem que existia carteirinha de pacificador. Olha que coisa bonita. Bem-aventurado os pacificadores. Porque eles herdarão. Porque eles herdarão a terra, né? Olha que coisa bonita. Então, conta para nós. O que gerou essa escolha do Machado? Bom, vamos lá. Começou assim. Eu trabalhava em Friburgo, no Fórum de Nova Friburgo, e fiz o curso Casados para Sempre com a minha esposa. Quando você faz o curso, logo depois que termina, tem uma formatura. E então, até o nosso público aqui, você precisa explicar um pouquinho. Esse curso de Casados para Sempre é um curso, né, interdenominacional, exatamente, ou seja, que abrange várias igrejas evangélicas. Isso. E é um curso que tem como objetivo fortalecer o casamento. Exatamente. Não é? Ele injeta dentro do casamento as verdades bíblicas. Ele traz as realidades
Ele pega qualquer realidade social e mostra a Bíblia para aquela realidade social. E a pessoa se encontra com uma verdade que não se fala por aí, né, que se diz tanta bobagem a respeito de casamento, e quando a pessoa encontra ali os princípios que Deus estabeleceu para que o casamento seja bem-sucedido, então as pessoas voltam a viver um casamento do jeito que Deus planejou. Aí não tem o que resista. É um casamento para sempre. Daí vem o nome, Casados para sempre. Né? Exatamente. Então, você estava participando desse trabalho, que é um trabalho lindo de ensino, né? Isso. Objetivando fortalecer sucesso, o casamento. Fortalecer o casamento, quando você então, fez um convite. Chega na formatura, você tem que convidar algumas pessoas para ir conhecer do curso. E, acredito eu, tocado por Deus, eu resolvi convidar um magistrado da comarca de Nova Friburgo, Dr. Mauro Nicolau Júnior, que hoje, graças a Deus, é um grande amigo. À época, era um magistrado que trabalhava e eu, um subalterno, trabalhando na função de analista judiciário, contador da comarca. E quando entrei no gabinete e deixei o convite com ele se mostrou um pouco cético, disse que teria lá um compromisso, mas no dia ele foi. E chegando lá, fala agora ou deixa para depois? Pode falar. Chegando lá, o homem foi tocado pela verdade do Evangelho. Ele viu pessoas de níveis sociais distintos, dos mais pobres aos mais abastados, falando do que um curso que explica a vontade de Deus transformou seus casamentos. Então ele disse assim, pelo amor de Deus, nós temos que trazer esse objetivo de conciliação, esse ensino, para dentro da vara de família. Aí ele fez uma proposta de trabalharmos juntos e nós temos resultados maravilhosos. Você tem algum resultado em números? Tem. De como esse... Vamos aqui, que são muitos números, eu peço desculpas. Aplicação de verdades bíblicas no casamento. Isso. Nós começamos a trabalhar com o Casados em maio de 2000 e ficamos até dezembro de 2000. Atendemos ali aproximadamente 2.000 casais. O magistrado ele recebia as petições de divórcio, separação, pedidos de alimentos. E ele fazia um filtro e verificava, de acordo com a narrativa dos advogados e dos defensores públicos, ele verificava que tipo de processo poderia ser encaminhado para uma conciliação. Então, nós formamos um grupo de conciliação. Esse grupo de conciliação, formado por psicólogos, militares, empresários, pessoas do lar, de toda a sociedade, de várias religiões. Não havia a predominância de evangélicos. Várias pessoas foram convidadas para trabalhar disso. Um instituto chamado Instituto Mediária, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha na mediação. Alguns desembargadores do Rio de Janeiro foram ouvidos. Uma juíza que trabalhava com conciliação aqui no Rio de Janeiro foi ouvida também, da 15ª Vara de Família aqui na época. Então, nós fizemos um projeto muito bem estruturado, muito bem estruturado. E quando o projeto começou, o magistrado ficou tão envolvido, impressionado com os resultados, antes mesmo de que as nossas conciliações começassem a voltar o processo, ele já tinha pedido de extinção de processo, porque as pessoas conversaram, entenderam que a vontade de Deus não era terminar o casamento por causa de um desentendimento, por causa de uma coisa às vezes banal. Coisas tão simples, né? E essas pessoas, então, começaram a encher a sala de audiência com pedidos de não queremos mais com o processo, queremos voltar a ter uma família. E ele ficou impressionado. Que coisa linda. Ele ficou impressionado. Então, o número que você tem chegou a... Sim, nós atendemos 2.000 casais. E gente voluntária, né? Gente participando voluntária. desse processo vamos dizer assim, compartilhar as verdades bíblicas Isso. que levam à paz,
que levam ao entendimento. Consolação. Não é verdade? As verdades que coisa bíblicas. maravilhosa isso. Nós tivemos, então, 8 meses de projeto. Nesses 8 meses, atendemos aí, aproximadamente 2.000 processos. Desses 2.000 processos, nós tivemos 397 casais que fizeram o curso Casados para Sempre, que começaram, por proposta nossa, a fazer o curso. Muitos deles não quiseram continuar. E o que aconteceu? Dessas 397 pessoas, 273 ações de separação, seja divórcio e separação, e 124 ações de alimento. Desse montante, 22 processos foram extintos. As pessoas fizeram o curso, voltaram a viver em paz e pediram extinção. Gente, só por aí já valeu. Nem continuou o processo. Mas nós tivemos também 53 pessoas que fizeram o curso enquanto as audiências não aconteciam, e essas 53 pessoas aceitaram voltar e restabelecer seus casamentos. Então, foi um resultado fenomenal. Pastora Claudete, nós recebemos telefonemas de juízes do Brasil inteiro querendo implantar esse projeto. Ficava no gabinete do juiz, ele passava para mim. Recentemente, um juiz do México mandou um e-mail para mim. Um advogado de da Bolívia, Santa Cruz de alguma coisa na Bolívia, conversou comigo e me pediu instruções de como dar continuidade a esse projeto na Bolívia. É algo que Deus fez. O IBGE noticiou que em 2001, porque o projeto foi até dezembro, em 2001, a única cidade no estado do Rio de Janeiro que o número de divórcios diminuiu foi Nova Friburgo. Que coisa linda, né? Foi algo assim, de uma dimensão. Eu achei formidável trazer esses conceitos bíblicos eternos para uma atividade pública, né? Da justiça ali, essa vara de família. Traz um fator assim de sensibilidade, de humanidade, de espiritualidade para o casamento, que é fundamental para se manter um casamento. A gente precisa ter esses conceitos. Vocês encontraram, sendo o Brasil um estado laico, né? Vocês encontraram algumas dificuldades na implantação disso? Sim. Nós já estávamos na vigência da Constituição atual, né, que a gente chama de Constituição Cidadã. A Constituição, ela tem ela preconiza que um dos princípios da ordem jurídica do Brasil é a solidariedade. Então, nós temos na nossa Constituição um apontamento: todos devem ser solidários. Mas, em algum momento nesse projeto, nós vimos pessoas que não olharam para o bem da sociedade, olharam para o seu interesse, olharam para coisas que envolviam particularidades em detrimento do bem de uma sociedade. O magistrado, o doutor Mauro, ele, vendo a situação do que acontecia na vara de família, ele propôs que todos os noivos, ao darem entrada nos papéis, que a gente chama de proclamas de casamento, desculpem, que esses noivos participassem de uma palestra para conhecer o projeto, porque se um dia, no casamento, algum deles tivesse qualquer escorregão, qualquer vontade de desistir, ele já saberia que existe um grupo que trabalha com uma proposta de restaurar, conciliar, ajudar. Se alguém está nos assistindo aí e pode estar pensando, não, eu não tenho acesso a um curso desses, eu não sei onde acontece, eu queria recomendar que buscasse uma igreja evangélica, tá? Mas que também buscasse ler a palavra de Deus. Isso. Começa a ler a Bíblia junto, você, tua esposa, comece a ler os evangelhos e ali vai encontrar ensinamentos formidáveis sobre o perdão, não é? Sobre a reconciliação, sim, que é o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, porque pacificação. Ele nos reconciliou com Deus. E nisso nós aprendemos com Ele também a reconciliarmos uns com os outros. Ele nos ensinou a ser pacificadores, não é? E Ele também nos ensina a consolar uns aos outros. Porque quantas vezes no casamento a gente tem que exercer esse ministério de consolação, quando existe perda por parte
do esposo, um desemprego, um fracasso, Pois é. ou mesmo parte da esposa, um tem que ser o consolador auxílio do outro aí. isso, Então, essas características cristãs ensinadas por Jesus é o grande segredo do casamento. Sem dúvida, Dá certo, sem não dúvida. é verdade? Sem dúvida. Sem o que nós não temos capacidade, porque aí entra todo o nosso egoísmo, entra toda a nossa vaidade, entra nossas referências do passado que atrapalham de uma maneira tremenda o casamento, mas que com Jesus tem jeito. Verdade. Esse é o grande diferencial desse curso, Casados para Sempre. Sem dúvida alguma. É a palavra de Deus dentro da sua casa. Ele mostra para as pessoas o papel de cada um dentro do seu relacionamento. A mulher, ela é uma pessoa criada por Deus para fortalecer, auxiliar, apontar, mostrar para o marido o que está acontecendo, que às vezes a capacidade do homem masculina, né, na essência masculina, não enxerga. Já o homem é aquele sujeito provedor, aquele sujeito abençoador, Se bem que hoje em dia, meu guerreiro. irmão, tem mulher que é provedora aí, mais do que homem. Sim. Não é? Não Por isso apenas aí, na finança. Então, Machado, foi um trabalho lindo, Sim. feito todo baseado na palavra de Deus e que deu resultado, né? Deu resultado. Uma sociedade modificada e abençoada pela unidade de um corpo. Pela influência da palavra de Deus. Isso. Muito obrigado. Deus te nós é que abençoe. agradecemos. Realmente, você mereceu levar essa tocha, viu? Porque antes de levar essa tocha, você levou a palavra de Deus para essa situação familiar, que foi Jesus, a verdadeira luz. Amém. É como eu sempre que digo. vindo ao mundo, ilumina todo homem. A Deus, toda honra. Obrigado por você ter estado Obrigado, aqui mais uma pastor vez. Claudete, muito obrigado. E você, amigo, que está vendo um telefone aí, ligue para nós. Temos uma equipe de voluntários aqui que irão atender a sua ligação com muito carinho, muita gentileza, dando informações dos nossos endereços e até mesmo orando por você. Temos uma equipe preparada para orar por você. E o programa não terminou. Você fique ligado ainda, você vai escutar uma palavra abençoadora sobre Jesus Cristo, que Ele realmente faz a diferença na nossa família. Fique ligado. Olá, eu estou aqui para convidar você que é jovem ou tem até 50 anos de idade para uma viagem inesquecível à Terra Santa, que ocorrerá agora no mês de outubro desse ano de 2018. Você vai visitar lugares como Nazaré, Belém, Cafarnaum, Jerusalém. Vai também conhecer o local da multiplicação dos pães e peixes, se banhar no Mar Morto, no Rio Jordão, atravessar o Mar da Galileia, visitar o Monte das Oliveiras, percorrer a Via Dolorosa, visitar o Jardim do Túmulo e muito mais. Caravana para Israel 2018. Tudo isso com um pacote com tudo incluso, um preço surpreendente e pagamento super facilitado. Você não pode ficar de fora. Serão um total de 10 dias inesquecíveis. Embarque dia 15 de outubro, retorno dia 24 de outubro. Para maiores informações, ligue 021 2567 7770. Olá, eu sou o pastor Patrick Wimmer e é uma alegria para mim estar mais uma vez junto de você nessa emissora, nessa manhã, para compartilhar a palavra mais preciosa e mais importante desse mundo. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com você o texto de Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 ao 16. Um trecho precioso da palavra de Deus que diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos
no momento oportuno. Esse texto lindo da palavra de Deus, o autor de Hebreus fala sobre Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que é o início da história, aquele que será o fim da história, aquele que dividiu a história ao meio, o maior de todos os personagens da história, o Deus vivo que encarnou como homem, abriu mão da sua glória, habitou entre nós, e o autor diz que ele viveu sem pecado, viveu uma vida justa, íntegra, reta, de santidade, totalmente ao Senhor, sem pecado. E o texto vai além dizendo que após viver a sua vida, ele foi morto de forma injusta, porque não havia pecado. Se levantaram contra ele, o mataram. Na verdade, ele entregou, se permitiu ser morto por amor a mim e amor a você. Mas o texto não para aí. O autor diz que ele ressuscitou, dizendo que ele subiu e penetrou nos céus, no mais alto céu, na esfera celestial maior, mais alta, de maior poder e glória. Assentou-se à destra de Deus Pai e de lá ele intercede por nós como nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. A palavra vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que esta é a verdade, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E ele é o nosso sumo sacerdote. O texto que nós lemos diz que ele intercede, o sumo sacerdote é aquele que intercede entre nós e o Senhor, que leva nossas orações, que recebe nossas orações e leva ao trono de Deus, ao trono da graça. Então, nessa manhã, minha irmã, meu irmão, minha querida, meu querido, talvez você esteja passando por dificuldades, por problemas, por lutas, ou talvez até por impossíveis na sua vida. Eu queria dizer para você, e para mim também, por que não? Nós temos um Deus, temos um sumo sacerdote, que intercede por nós, que ora por nós, que olha por nós dia e noite. E Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua dor, mas Ele também está vendo a tua perseverança em servi-lo, em ser fiel a Ele. Por isso o texto diz, porque nós temos esse sumo sacerdote que sofreu como nós, ou até mais do que nós, Ele sabe exatamente o que você está passando. Então o autor diz para que nós retenhamos com firmeza ou firmemente a nossa confissão. Portanto, você que me assiste nessa manhã, não importa o quão duro esteja a tua situação ou quão difícil está. Quando eu digo não importa, não é uma questão de não me compadecer com a tua situação. Eu também tenho passado por situações muito complicadas, muito difíceis, mas eu posso dizer, como a Escritura me diz e te diz, que nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor Jesus é aquele que nunca nos deixa sozinho. Por isso o autor de Hebreus diz, retenhamos essa confissão. Que confissão? Algumas. Primeiro, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, que Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. Terceiro, como a palavra nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos a certeza de que, ainda que venhamos a perecer nesta terra, nós temos uma vida eterna esperando por nós. E lá não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, estaremos eternamente na presença do Senhor. Precisamos, podemos e devemos guardar essa confissão, que além de Ele ser Deus, o Filho de Deus, ter vindo ao mundo e nos amar, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, se você decidir na sua vida entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, você pode ter a paz no teu coração de que aquilo que você precisa, que o mais, Ele fará pela sua vida. Ainda que você tenha que andar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ou você tenhamos que passar por lutas e dificuldades, Ele nunca nos prometeu que seria fácil. Nós temos a convicção de que Ele nos disse, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Minha querida e meu querido, isso ninguém pode roubar da gente. No meio das nossas lágrimas, no meio das nossas lutas e dificuldades, dos impossíveis que se apresentam diante de nós, nós sabemos que o nosso Deus está vivo, que Jesus ressuscitou
está vivo, subiu e penetrou nos céus, e de lá intercede por nós e nos ajuda, pela presença do Espírito Santo conosco hoje. Nós cristãos não oramos a mortos, não falamos com mortos. Na verdade, nós oramos e clamamos aquele que está vivo e reina para sempre. Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que um dia voltaria. Portanto, nós podemos, essas confissões, a confissão de quem é Jesus, Deus verdadeiro, o mesmo eterno ontem, hoje e sempre, que prometeu estar conosco, que nos ama, que nunca nos abandona, nós podemos ter a certeza que com Ele nós somos mais do que vencedores. Por isso que o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus, e aqui também o autor de Hebreus, que nós devemos e podemos e que tenhamos ousadia para entrar na presença de Deus ou para nos apresentarmos diante do trono da graça, para que no tempo oportuno, para que na hora certa, para que no tempo de Deus nós recebamos graça, misericórdia. E eu tenho a certeza, minha querida e meu querido, que se você se achegar ao Pai pedindo em nome de Jesus, crendo que Ele vive, crendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, crendo que Ele é o único mediador nos céus e na terra, o único nome dado nos céus e na terra pelo qual qualquer pessoa ou todos os homens podem ser salvos. Se você clamar ao Senhor, chegando a Ele com ousadia, com fé, ao trono da graça nessa manhã, eu tenho a convicção que o Senhor vai te conceder paz, o Senhor vai te conceder refúgio, tranquilidade no teu coração no meio das tuas lutas, o Senhor vai te conceder livramento, provisão, aquilo que você e eu necessitamos. Portanto, queridos, nesses dias difíceis que nós vivemos, retenhamos firme a nossa confiança. O nosso Senhor vive, Ele ressuscitou, e lá dos céus um dia Ele voltará para estar conosco. Por isso não desista. E se você que me assiste hoje nunca tomou essa decisão na sua vida, a maior decisão de todas, decisão esta que eu demorei muitos anos para tomar, mas um dia o amor de Deus, a graça de Deus me alcançou, e eu entendi que eu não sou merecedor, não era e não serei nunca merecedor da salvação. Antes o meu destino era a perdição, era o inferno. Mas o Senhor me amou, e eu entreguei a minha vida a Ele, e a partir de então tudo mudou na minha vida. Eu passo por lutas? Passo. Passo por dificuldade? Passo. Mas eu tenho em mim uma paz que excede todo entendimento. Então, achegue-se com ousadia e fé ao trono da graça, pedindo ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Ele há de responder a você. E lembre-se, Ele nunca te deixou sozinho, nem nunca te deixará. O Senhor Jesus te ama, e assim eu quero orar ao Senhor, pedindo para que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa suprir aquilo que você, de maneira verdadeira, precisa e está pedindo a Ele. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de provisão, é um Deus que está conosco todos os dias. Ele subiu aos céus, mas Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, Ele prometeu que estaria com você e comigo. Não desista, persevere com Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, a única fonte de verdade e a única fonte de vida. Que Deus te abençoe. Eu gostaria agora de orar por você, pela sua vida, pela sua casa. Senhor Jesus, acabamos de ler a Tua palavra que diz que o Senhor subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai, e nós temos agora um sumo sacerdote. Então eu quero me dirigir agora, Senhor, a Ti, pedindo em nome de Jesus por cada querido e cada querida irmã, irmão, amigo e amiga que nos assistem nessa manhã, pedindo a Tua paz, a Tua presença, o Teu sustento, a Tua provisão na vida de cada um daqueles que nos assistem, Senhor. Como lemos no texto, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, em tempo oportuno, possa alcançar esse lar com salvação, com provisão, com força e perseverança, porque certamente valerá a pena servir ao Senhor até o final. Amém. Que o Senhor, minha amiga e meu amigo, te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Patrick Wimmer e é uma alegria estar com você aqui. Deus te abençoe.